Olá, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer apresentar esse trabalho aqui com vocês hoje. Agradeço pela oportunidade também de poder trazer essa discussão, que é um trabalho que eu iniciei, vamos dizer assim, a parte empírica dele em 2024, durante um estágio junto com o pessoal da Universidade de Göttingen, na Alemanha, o símbolo ali perto do CEA, e que rendeu bastante debate. Ele está num momento de revisar e ouvir novas sugestões de como a gente pode aprimorar os resultados desse modelo para que a gente possa submeter ele para alguma revista. Então, todas as sugestões, perguntas serão muito bem-vindas e espero que eu possa trazer um debate interessante para todos vocês. Bom, o tema da pesquisa, ele basicamente fala sobre 3 questões que são fundamentais quando a gente pensa em economia agrícola no Brasil. A gente vai falar sobre a produtividade, que basicamente teve um desempenho impressionante nos últimos anos, nas últimas décadas aqui na agricultura brasileira, e foi resultado de muito investimento em tecnologia, muito investimento em pesquisa, novas organizações de produção, e que esse ganho de produtividade ele é associado a uma série de resultados do crescimento econômico no Brasil. Então, os ganhos de produtividade na agricultura, eles garantem que a gente tenha segurança alimentar para quando nós temos todo o processo de mudança estrutural para as cidades, gera empregos, garante uma série de exportações que trazem divisas para o país, ajudam a manter o débito, a inflação sob controle, e ainda hoje é uma das principais fontes de moeda estrangeira para o país. Os estudos que trabalham nas medidas de produtividade total dos fatores, eles mostram que temos resultados de acima de 3% desde 1975, e embora essa medida ela tenha sido refinada em trabalhos mais recentes, mostrando que quando nós colocamos questões climáticas, insumos como chuva e temperatura, essa produtividade total dos fatores ela cresce de forma menos acelerada, ainda assim são taxas impressionantes, pelo menos ali acima de 2% ao ano. E que isso, novamente, é resultado de novas tecnologias e que permitiram uma expansão da agricultura por todo o território no país. Em que se pese essa discussão positiva dos ganhos de produtividade, a gente observa, ao mesmo tempo, um crescimento acelerado do desmatamento, ou um crescimento, uma taxa de desmatamento persistente ao longo do mesmo período. Então, se vocês pegam todos os dados que nós temos ali sobre desmatamento, existem diversas razões pela qual a gente converte a área natural para a área antrópica, mas dados recentes, por exemplo, de 2019 a 2022, mais de 90% do desmatamento foram para uso de pecuária. E dentro desse desmatamento, 50% da perda de florestas e áreas nativas se deram principalmente por conta da expansão da pecuária para esse uso de pastagem, e na Amazônia isso corresponde a cerca de 70% do desmatamento, a conversão para pastagens. Bom, isso não é novidade, a gente sabe disso, o Brasil já se comprometeu a reduzir, preferencialmente acabar com o desmatamento ilegal, e o desmatamento ilegal ele já representa 90% do total do desmatamento, então é um problema enorme. Então, já fazendo um dos primeiros avisos, esse trabalho ele é como se eu estivesse trazendo um baldezinho aqui para tentar ajudar um estrago que um tsunami está fazendo no Brasil. Então, é um fenômeno muito complexo, com diversos determinantes, e que diversos pesquisadores estão tentando trazer contribuições para que a gente possa desatar esses nós e garantir um crescimento sustentável da agricultura. Tá? Alguns pontos importantes que a gente tem dentro desse background que vai servir de pano de fundo para o nosso trabalho. Cerca ali de 35% a 55% desse uso do desmatamento ilegal, ele acaba sendo vinculado a um uso especulativo, que tem a ver com conflitos sobre a posse da terra,
e que, no final das contas, acaba sendo um abandono. A gente tem um desmatamento e o abandono da terra. E alguns estudos já indicam que o Brasil tem cerca de 60 milhões, 55 milhões de hectares de terras públicas não designadas, o que gera toda uma pressão e uma dificuldade para a manutenção do uso da terra, para a proteção daquela propriedade, inclusive como uma área pública, como uma área natural. Vamos lá, o que mais a gente tem dentro dessa discussão toda que a gente precisa ter em mente antes de mergulhar no modelo? Quando a gente fala sobre o desmatamento, principalmente o desmatamento na Amazônia, ele vem vinculado com uma série de rupturas e desafios sociais. Falar de desmatamento também é falar sobre problemas nas cadeias de alimentação, especialmente de populações locais, é falar de expansão de malária, é falar sobre expansão de economia do crime, é falar sobre mineração ilegal. Tudo isso faz parte do pacote de desmatamento que vem acompanhando a fronteira da expansão agrícola na região da Amazônia, certo? Falar de desmatamento também envolve discutir questões sobre clima. Então, quando nós discutimos o avanço do desmatamento, nós estamos preocupados também sobre o impacto que isso tem no regime de chuvas no Cerrado, o quanto isso vai ter de problemas de chuva na Amazônia, o quanto isso afeta a temperatura média nessas regiões, e não apenas nessa região do arco do desmatamento, mas a expansão do desmatamento, ela causa também problemas que vão para todo o centro-sul do país. Então, seguindo aqui o trabalho do Marengo, né, que fala sobre os rios voadores, basicamente, se vocês olharem aqui na fronteira entre o Cerrado e a Amazônia, vou levantar aqui para mostrar, aqui entre o Cerrado e a Amazônia, a expansão do desmatamento nessa região faz com que a quantidade de umidade gerada pela Amazônia se reduza. E essa umidade ela é responsável para calibrar e abastecer os regimes de chuva que acontecem todo aqui no Cone Sul e alimentam as bacias hidrográficas das principais regiões produtoras do país. Então, quando a gente fala de desmatamento, além desse efeito de expansão de área, tem todos os seus problemas, todos os seus efeitos socioeconômicos, a gente começa a ter também um emaranhamento de efeitos climáticos nessa discussão, certo? Então, vamos lá. Feita essa breve introdução, qual que é o objetivo desse trabalho? Qual que foi a motivação? O que fez com que a gente começasse a se debruçar sobre essa questão? Se a produtividade ela tem um efeito poupador de terra, ou seja, eu consigo produzir mais com uma mesma quantidade de terra, como isso pode coexistir com um desmatamento massivo no Brasil? Então, a gente tem ganhos de produtividade constantes, por muito tempo, e ao mesmo tempo a gente observa desmatamento acontecendo de forma consistente, massiva, há muito tempo. E, fazendo aqui um comentário geral, né, eu venho da área de discussões de produtividade e eficiência, e por muitas vezes, quando nós falamos e fazemos essas medidas de produtividade, a discussão que surge é: o Brasil está nas cadeias globais de alimentos e de commodities, então, conforme você tem um aumento da demanda global por alimentos, o Brasil ele reage aumentando a produção. Se não houvesse um aumento de produtividade, nós precisaríamos de muito mais terra para conseguir atender essa demanda. Então, o aumento da produtividade, ela naturalmente, ele vem como um buffer que ajuda a proteger esse aumento do desmatamento. Faz sentido, a gente entende esse argumento, mas eu participei de alguns debates que colocavam um pouco de discussão nessa resposta, porque ela acaba deixando um pouco confortável para quando você trabalha com o resultado da produtividade, falar o seguinte: olha, a gente precisa aumentar a produtividade, porque a produtividade ela vai ter um efeito poupador da terra per se. Então, aumentou a produtividade, estamos fazendo a lição de casa. E existem resultados que podem questionar isso, falando o seguinte: olha, o aumento da produtividade no Brasil, o próprio aumento da produtividade, ele pode estar positivamente correlacionado com o desmatamento. E como que isso pode ser possível? Ou de onde surge essa correlação positiva? Basicamente, o que acontece é, quando você tem um aumento das demandas globais de commodities, você tem um aumento do preço das commodities.
Esse aumento do preço, ele vai aumentar a rentabilidade marginal dos fatores de produção que são usados para produzir. Dentro dos fatores de produção da agricultura, a terra é um dos principais fatores. Então, o aumento da demanda faz com que você tenha um aumento do valor marginal da terra, aumentando também o custo de oportunidade da terra. E isso faz com que haja um impulso, né, haja um interesse em expandir a área produtiva, aumentar a quantidade de produção. Somado isso a questões em que nós temos uma abundância de áreas que podem ser usadas para produção, uma abundância de áreas que não têm uma designação indicada de terra, existe uma pressão que acaba sendo efetiva para a expansão do desmatamento. Então, o objetivo desse trabalho é verificar se essa hipótese de que existe uma correlação positiva entre o desmatamento e o aumento da produtividade, aqui a produtividade da terra, se ela se sustenta com os dados que nós temos. Como vocês vão imaginar, é um tapa num vespeiro falar desse assunto. A gente vai ter uma série de variáveis que elas estão emaranhadas entre si. Os dados que nós temos é difícil você conseguir em escala local e que a gente possa fazer todas as separações possíveis para conseguir um efeito de causalidade. Então, o objetivo principal, né, o que eu consegui trazer, o que eu posso trazer aqui, é uma tentativa honesta e extensiva de isolar essa correlação e ver se ela sobrevive aos fatos ou não. Então, para responder essa questão, a gente precisa pegar todos os dados de produtividade da terra, os dados de desmatamento e tudo que for fatores que possam confundir, variáveis que estão também relacionadas tanto a questões do desmatamento quanto a questões de produtividade da terra. O que a gente optou por fazer aqui foi usar uma função de produção básica, em que eu vou ter os dados ali de trabalho, capital e terra, mas também incluir dados de meio ambiente, de clima. Então, eu vou trazer questões climáticas e trazer questões de choques climáticos. Então, eu vou ter ali a produtividade da terra ao longo do tempo, e eu vou conseguir olhar como que essa produtividade ela é determinada pela intensidade de capital, como ela é determinada pelo regime de chuvas da região, como ela é determinada eventualmente por choques climáticos, e tentar, no meio disso tudo, isolar o efeito do desmatamento. Como eu disse, não dá para isolar esse efeito sozinho com os dados que a gente tem aqui, mas a gente consegue ter pelo menos uma correlação que a gente acredita que não seja espúria, que vale a pena ter um olhar mais profundo sobre ela. Então, quais são as questões que a gente consegue responder com esse modelo que eu vou apresentar agora? Basicamente, a associação entre desmatamento e produtividade da terra. Ao incluir dados sobre clima, a gente pode debater um pouco sobre quão resiliente essa produtividade ela é em relação às questões climáticas. E também o quanto que essa produtividade ela pode aumentar considerando a função de produção que nós temos disponível, ou seja, quanto que poderíamos ser mais produtivos sem que houvesse um aumento do uso dos fatores de produção, um aumento de eficiência, que produzir mais com a mesma quantidade de insumos. Então vamos lá, bonito no discurso, difícil na prática, vamos debater aqui um pouquinho dos dados que a gente utilizou. Então, para poder trabalhar com essa informação, a gente iniciou expandindo um pouco alguns trabalhos anteriores que usavam apenas dados dos censos, e a gente colocou como desafio tentar construir um painel de dados propriamente ditos. Para fazer isso, a gente usou os dados além do censo, os dados da PAN, da Pesquisa Agrícola Municipal, o da PPM e o da PEVS. Basicamente, pegamos lá cerca de 30 produtos da lavoura temporária, 30 da lavoura perene, 58 produtos de floresta, e extrativos e 11 produtos da agropecuária. Então, logo de cara, uma diferença em relação a alguns trabalhos que já trabalharam em nível microrregional é que a gente faz um esforço aqui para colocar a produção pecuária. E tão logo você resolve tomar essa decisão, você já percebe o tamanho da dificuldade que é colocar isso. Qual que é o desafio que a gente tem? Como medir essa produção? Então, os dados que nós temos disponíveis, eles são basicamente de cabeças de gado, contagem. Quanto que eu tenho de cabeças de gado por
microrregião, que é a unidade de análise que nós temos aqui. Isso não é produção, né? Produção é o quanto você efetivamente coloca à venda. Bom, para que eu possa medir isso, eu poderia ter uma questão de eu vou avaliar a evolução do estoque, mas ao mesmo tempo estaria poluído, porque eu posso ter novos animais nascendo, outros saindo, eu não teria variação, não teria medida de produção. Então, em vez de dar esse passo, a gente vai usar para a parte de animais aqui o head count mesmo, contagem de cabeças. Qual que é o primeiro problema que já surge aqui? A gente vai ter áreas em que a quantidade de animais ela vai ter um peso maior, uma que ela vai ter um peso menor, uma em que você consegue mais rapidamente vender, outra menos rapidamente vender. Então, a gente espera que, em relação à produtividade, a parte da pecuária, a medida de produtividade ela fique um pouco ruidosa. Adiantando, a gente vai fazer um modelo de fronteira estocástica, então isso vai aparecer na eficiência, a gente espera que a eficiência esteja um pouco superestimada nesse aspecto, mas não tem nenhuma informação, pelo menos até o momento que eu tenha conhecimento, que possa ajudar a gente a melhorar essa medida. Um ponto importante é que, quando nós trabalhamos com esses painéis de dado, a variação da produção pode se dar com ciclos de preço de commodities. Então, eventualmente, a produção continua a mesma, mas você tem ali um aumento da receita porque você teve um aumento do preço relativo. Para tentar isolar esse efeito de variações de preço ao longo do tempo, a gente construiu uma média de preços para o período amostrado, para todas as lavouras da agricultura, só que daí tem um problema para a parte da pecuária, a gente só tem dados de preços para 2017. Então, basicamente, isso vai construindo esse índice que nós temos de output, mas que ele não vem sem os seus problemas, onde eu espero que ele vá surgir. Ele vai viesar um pouquinho a nossa medida de produtividade total, a produtividade por área. Por outro lado, eu posso colocar uma variável de controle para ajudar a minimamente controlar esse efeito e a gente continuar com o nosso debate. Vamos lá, dados de capital para que a gente possa medir a intensidade de capital na agricultura. Eles não são disponíveis em todas as pesquisas, eles estão disponíveis apenas nos censos de 2006 e 2017. E, basicamente, essas medidas elas são de tratores abaixo de 100 cavalos e acima de 100 cavalos. A proposta que nós fizemos aqui foi construir um índice simples, ele já vai ser uma interpolação, mas ele ajuda a entender, basicamente, ao longo do período, quais regiões são mais ou menos intensivas em capital, ajuda a controlar um pouco desses ruídos que nós, caso contrário, não teríamos usando apenas as pesquisas anuais. E aí o que a gente faz? A gente cria um índice que soma a quantidade de tratores e coloca um expoente em que a quantidade de capital acima de 100 cavalos, ele fica ali no numerador, e ele serve como um share. Quanto mais capital, quanto mais tratores acima de 100 cavalos eu tenho, esse expoente aqui ele vai se aproximando de E elevado a 1. Se eu tenho só tratores com só tratores com abaixo de 100 cavalos, esse expoente fica a 0, esse multiplicador vira simplesmente a quantidade de tratores com 100. André, por que essa compliqueira toda? Bom, basicamente é uma tentativa de trazer um efeito mais que proporcional para qualquer trator que seja com uma potência maior que 100 cavalos. É uma tentativa de controlar minimamente todos os tipos de efeito que possam surgir dali, das diferentes níveis de intensidade capital. Trabalho. Os dados de trabalho nós temos no censo de 95, 2006 e 2017. Por outro lado, a gente precisa interpolar da mesma forma. Então, aqui eu poderia colocar informações um pouco mais detalhadas, pegar alguns dados de escolaridade. Existe todo um detalhamento no censo que permitiria um aumento desse detalhamento, mas como ele não é precisamente o foco da nossa análise, nós preferimos usar o dado da população alocada na agricultura. Então, 14 anos ou mais, quanto que foi em cada microrregião nesses 3 pontos do tempo, fizemos a interpolação entre os censos para poder ter uma série de trabalhadores em cada microrregião. Novamente, esses resultados, como eu não coloco capital, por exemplo, eu não coloco capital humano, nível de escolaridade, alguns outros controles, é de se esperar que o resultado traga elasticidades um pouco diminutas para o trabalho. Mas isso é algo que a gente pode observar empiricamente e testar para ver se o modelo ele se acompanha com outros resultados da literatura. Na questão da terra, esse sim, um principal indicador que nós temos variação ano a ano.
dentro das pesquisas agrícolas, mas nós não temos informação para a produção de pecuária. E aí, para que nós possamos ter alguma medida de área para fazer a produtividade da terra, ou quanto de cabeças de gado, por exemplo, nós temos por área, nós pegamos os dados do MAP Biomas e basicamente assumimos ali que a total de pastagem e de áreas de campo naturais, elas somadas, né, elas representam basicamente toda a área que ela é possível de se utilizar para a produção agrícola no Brasil. São dados medidos via satélite e a gente vai combinar isso em nível microrregional para ter uma medida diária. Nessa medida, nesse trabalho, nós não colocamos nenhuma informação sobre insumos, o que vai fazer com que, apesar da simplificação, isso vai acabar pesando um pouco talvez deixando a elasticidade da terra um pouco elevada no modelo, e a ineficiência ela pode estar um pouco elevada em algumas regiões por conta de diferenças na intensidade de uso de insumos agrícolas, por exemplo. Novamente, isso ajuda a controlar os efeitos que determinam a produtividade da terra e acabam viesando, né, poluindo um pouco a nossa medida de eficiência, que nós vamos levar em consideração na hora de analisar os resultados. Os dados de desmatamento nós pegamos então do MAP Biomas, e para garantir que nós estamos falando apenas de desmatamento, foram utilizados os dados que especificamente mostram a transição de área natural para áreas de produção. Então aqui não está poluindo com mudanças de uso para, por exemplo, área urbana, para mineração. É desmatamento que foi utilizado com fins agrícolas, certo? A nossa ideia é colocar no modelo a possibilidade de que ele capture minimamente o efeito acumulado que o desmatamento pode ter. Então, o que nós fazemos é voltar até onde a base do MAP Biomas permite, que é de 1985, e usar a quantidade de área convertida de fazendas, de área natural para fazendas, para área produtiva de agricultura, acumulado ao longo do tempo. Então, se num determinado ano uma área não foi desmatada num dada microrregião, os efeitos acumulados ainda vão ser observados nesse modelo. O passado ainda vai contar para a gente. Obviamente, todo o desmatamento que já ocorreu no Brasil e foi imenso, principalmente na Mata Atlântica, ele vem antes de 1985, nós não vamos ter como controlar, nós não temos esse dado, mas nós vamos construir o modelo de uma forma que a contribuição, né, a correlação do desmatamento, ela possa variar para cada microrregião, permitindo com que ela tenha diferentes sinais, tanto para as regiões de Mata Atlântica, quanto para as regiões de Amazônia, Cerrado e tudo mais. Para que a gente consiga ter essa correlação bem definida do desmatamento, a gente precisa ter também boas medidas de clima. Varia o clima, varia o regime de chuvas, você tem um choque climático, a produtividade da terra pode mudar, e eu quero isolar esse efeito para que eu possa despoluir essa medida de correlação entre desmatamento e produtividade da terra. Como que a gente faz isso? A gente pega os dados do Xavier, de 2022, extrai esses dados em nível municipal, ele tem um raster com várias estações em todo o Brasil, a gente extrai com as coordenadas que são o centroide dos municípios. Com esses centroides, com os dados municipais, nós assumimos que ele é um bom representativo do município, tiramos uma média microrregional, e aí a gente consegue ter uma medida de chuva, precipitação, temperatura máxima e temperatura mínima em cada uma dessas regiões. Então, colocando alguns mapas, só para mostrar o resultado de todo esse trabalho, que a gente tem, olhando para os dados do MAP Biomas que vão integrar o modelo, o desmatamento no Brasil acumulado de 85 a 2020, separado entre atividades de agricultura e de pecuária, nós vemos que o principal vetor de desmatamento tem sido a agropecuária. Aqui na direita do gráfico. A proporção chega a ser ali mais de 7 vezes o valor médio de desmatamento por microrregião para fins de agropecuária, de pecuária, do que para fins agrícolas. Nada impede que nós tenhamos, obviamente, uma transição, né? Você tem um desmatamento para pecuária, mas que essa área depois ela acaba sendo convertida
para uso agrícola. O modelo ele não vai captar diretamente esse efeito de segunda ordem, em que você começa desmatando via pecuária e depois captura, transforma essas áreas em produção de agricultura. Por outro lado, nós vamos ter um controle no modelo em que vai permitir observar se a área está migrando, se uma certa microrregião ela começa como mais produção de pecuária e ela vai migrando para a agricultura para tentar atenuar um pouco esse efeito. A temperatura aqui e a chuva, só para mostrar, é basicamente uma validação dos dados. Os resultados de toda essa agregação que a gente fez mostram um mapa que nós basicamente estamos acostumados aqui, né? Uma temperatura mais amena aqui nos cones sul, que vai aumentando conforme a gente chega no norte e nordeste. Em relação à chuva, basicamente muito concentrada na região norte, com o nordeste, o semiárido ali com relativamente menos chuva, e maior concentração de chuvas aqui na região sul. Mais uma rodada de informações para inserir no modelo. Com esses dados que nós baixamos e organizamos o banco de dados de chuva e temperatura para as microrregiões, nós pegamos os dados que são disponibilizados em nível diário desde 91 até 1994, e criamos a partir dali o que a gente chama de uma normal climática, tá? Então a gente tira, normaliza e olha ali, por exemplo, qual é uma chuva comum, nível de precipitação diária comum numa dada microrregião, num determinado mês, entre 61 e 94. Essas normais climáticas, elas seguem a metodologia da Organização Meteorológica Mundial, e basicamente elas servem para nós determinarmos se em um determinado dia ele cai num ponto que a gente chama de aberrante ali nessa distribuição. Se você tem uma curva normal que determina o que seria uma chuva comum de janeiro, por exemplo, na região de Campinas. Com essa medida, a gente pode olhar para cada dia de 1º de janeiro de 95 até 31 de dezembro de 2020, que é ali o intervalo que a gente está usando no modelo, e olhar e falar para cada ano quantos dias foram aberrantes em termos de choque climático. Então, teve um dia que choveu muito fora do que esperado, tiveram 2 dias, tiveram 3 dias, e isso vai ser uma medida para que nós possamos controlar o nível de choques climáticos a fim de isolar essas correlações entre desmatamento e produtividade da terra. Primeiro ponto, por simplicidade, nós adotamos aqui não uma média móvel, né? Nós fixamos entre 61 e 94. Por um lado, isso nos ajuda a garantir que todos os efeitos de desmatamento e aumento da produtividade que nós estamos observando durante o período de análise do painel de dados, ele não esteja correlacionado com esses efeitos, com essa média climática. Porém, esses choques podem não ser estacionários. Então, quando a gente tem essa média climática, a gente sabe que está havendo uma mudança no perfil do clima. Então, pode haver tendências, começar a se tornar cada vez mais frequente, por exemplo, um choque de chuva, um choque de temperatura, o que tiraria um pouco desse efeito de super aberrante, porque seria possível prever de certa forma. Por outro lado, esses dados, conforme a gente vai observar, eles não são ainda extensivamente comuns na média da nossa análise, então eles não devem ser o principal problema. De qualquer forma, logo de partida, essa decisão já faz com que a gente espere uma certa frequência elevada de choques climáticos, mas, assim, de certa forma, que os próprios produtores possam se adaptar e se antecipar a eles. Isso vai fazer com que as medidas de choque climáticos nossa talvez sejam subestimadas, mas a gente vai analisar os resultados com base nessa construção teórica e avaliar como que ele fica sensível a essa hipótese. Mais um ponto importante, para que a gente possa falar de choque climático, ele tem que ser aberrante num momento em que ele cria a maior pressão possível. Então a gente está interessado aqui em temperaturas máximas aberrantes em estações quentes. Então a gente faz uma medida, pega os meses em que são os meses mais quentes do ano, acima da mediana, observa quantos choques aconteceram naquela estação. Faz a mesma coisa para o outono e inverno e a mesma coisa para a chuva.
Essas medidas são relativamente fáceis de fazer, trabalhosas em si, mas elas seguem um protocolo mais claro. Medidas de seca, por outro lado, são mais complicadas, porque você tem diversos dias que não tem chuva, mas isso não representa uma seca. Discutir secas é um desafio em si só. Aqui nós adotamos inicialmente uma medida mais simplificada, que é basicamente quantos meses tiveram abaixo da... Por exemplo, se o mês de outubro ele esteve 50% abaixo do que era esperado para todos os outubros de 61 a 94. Isso daria um alerta para a gente, olha, esse mês foi muito seco. Essa é a medida que nós estamos apresentando nesse modelo agora. Então, uma primeira visão geral das variáveis que nós construímos nós temos uma variável de produto, que é basicamente uma unidade de quantidade, um índice de quanta de produção, tratores representando capital, total de trabalhadores representando trabalhadores, total de terra utilizada na agricultura, uma tendência de tempo que vai ser usado numa função translog, então nós vamos ter tempo quadrado, as variáveis cruzadas para captar nuances que capturem mudanças ao longo do tempo relacionadas a, por exemplo, uma tendência de melhoria de infraestrutura, adoção de novos cultivares e tudo mais. E nós vamos ter um módulo abaixo que vai ser sobre as variáveis ambientais. Ali nós vamos ter o desmatamento, que vai ser o quanto de terra naquela microrregião utilizada na agricultura proveio de desmatamento. Então, se ela tem 100%, significa que aquela microrregião, naquele determinado ano, usa 100% de terra desmatada desde 1985. Se for 0, significa que ela não usa nenhuma terra que foi desmatada de 85 até ali. Ok? E, por fim, nós vamos ter uma série de 4 variáveis que são usadas para medir esse choque climático, que vão afetar a eficiência produtiva que a gente vai incluir no modelo. Um pouquinho de gráfico para tornar a apresentação um pouco mais leve aqui. Então, quando a gente plota esses resultados de uma forma mais ampla, a gente observa que a incidência de anomalias de chuva pesada, por exemplo, acontecem ali no norte do Mato Grosso, e temos aqui uma outra região bastante forte na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em relação a, por exemplo, os meses de seca, a nossa medida de intensidade de seca, a gente captura muito bem o padrão que a gente observa de outras análises na literatura, por exemplo, no semiárido ali. Em relação a ondas de calor, elas têm sido mais intensas no norte do país. E para choques de ondas de frio, anomalias de frio, a gente observa bastante aqui na região do Pantanal, principalmente. Toda essa distribuição geográfica, tudo isso ele é considerado no modelo, tá? Aqui é só para a gente ter uma visão geral de como isso é capturado. Bom, muito bem, a gente tem então todos esses dados, agora o objetivo é colocar todos eles para conversar num modelo que faça sentido e que a gente possa tirar algumas avaliações econométricas dele. O método que a gente vai utilizar, então, vai ser um modelo de fronteira estocástica, e basicamente ele segue o que foi apresentado no trabalho de Lien de 2018, em que ele é um modelo em que ele trabalha para dados da agricultura e discute o seguinte: quando os produtores eles vão decidir os insumos que eles vão usar, eles estão decidindo de forma concomitante insumos e produtos. Quando ele considera o solo, ele considera as condições de mercado, as condições de clima que ele vai observar naquele ano, ele vai tomar a decisão do que ele vai plantar e o que ele vai usar para plantar. E isso faz econometricamente com que tanto o nosso output quanto o nosso input esteja correlacionado com resíduos. Ele apresenta, então, uma forma de trabalhar com esses dados para permitir que esses inputs e outputs estejam correlacionados em relação aos nossos resíduos. Então, basicamente, esse modelo ele vai permitir para que a gente possa trabalhar com essas questões, não ignorando a correlação, mas permitindo que ela exista para prosseguir com as nossas estimativas para elas não se tornarem enviesadas. Ainda que ele possa ajudar com esse resultado, ele ainda não transforma a nossa variável de desmatamento numa variável exógena. Então, mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui não fala sobre causalidade, tá? Eu estou falando sobre correlações, esperando que a gente consiga ter uma medida de correlação que seja a mais honesta possível. E, diferente do modelo do Lien, a gente pega, então, um resultado do TRIBS de 2016, que ele permite pegar essa translog e tornar os coeficientes delas flexíveis
a modais de produção diferentes, que a gente vai colocar aqui como agricultura ou como pecuária. Então, de uma forma bastante resumida, como que isso funciona? Vou pegar aqui a minha função de produção. Então, produto da agropecuária em função de um conjunto de variáveis climáticas e ambientais, chuva, temperatura e desmatamento, e um conjunto de variáveis da função de produção clássica, então, capital, trabalho e terra. Isso aqui vai ter uma série de fatores que vão relacionados com o nível de ineficiência dela. Nós temos o alfa-I ali capturando qualquer tipo de heterogeneidade não observada, os efeitos fixos, por exemplo, e o resíduo, que vão captar também os níveis de ineficiência que variam ao longo do tempo. Para que a gente possa implementar, então, aquele modelo, o que a gente faz é dividir tudo por terra. Então, a gente vai ter a produtividade da terra, capital por hectare, trabalho por hectare, desmatamento em relação à área, quantidade de chuva e temperatura. E isso permite com que a gente trabalhe com esse modelo. Como que a gente vai fazer, então? A gente vai decompor o alfa-I em dois componentes, um que vai representar uma ineficiência, uma heterogeneidade persistente, ali, uma espécie de um efeito individual para cada uma das microrregiões. E nós vamos separar também uma variável eta-I, que representa um nível persistente de ineficiência. Ou seja, uma quantidade de ineficiência naquela região que não está mudando ao longo do tempo, que está relacionado com a estrutura produtiva. Do erro, né, do resíduo ali, do epsilon e t, a gente separa em dois componentes. O componente de ruído normal, que a gente tem nas regressões clássicas, e o componente de eficiência, o IT, certo? Então vamos lá, para fazer tudo isso, a gente vai ter uma série de etapas. Eu estou passando isso bastante rápido, eu posso depois debater com detalhes com vocês como implementar isso na prática. Mas basicamente a gente vai trabalhar com uma série de passos para estimar esse modelo, para que a gente consiga chegar no resultado. Uma forma de medir isso, que é essa forma de multisteps, ela vai permitir com que a gente use um menor poder computacional para rodar os dados. A gente tem um problema de dimensionalidade quando a gente tenta trabalhar com todas essas informações de uma vez só, e geralmente modelos que trabalham com todos esses componentes ao mesmo tempo, eles quebram, a gente não consegue achar convergência. Então, como que é a proposta que o Lien apresenta? Primeiro, a gente roda uma estimativa não paramétrica de cada uma das nossas variáveis x e y, ou seja, produto por área, capital por área, trabalhador por área, e subtrai dela a esperança condicional de choques de temperatura, choque de chuva e todos esses efeitos de anomalia climática. Feito isso, a gente transformou a variável, consegue ter esse painel que nós queremos trabalhar aqui, e aí sim a gente pode trabalhar com multistep. A gente vai estimar um painel, efeito fixo aleatório, e com essa estimativa a gente vai fazer a predição dos resíduos e vai estimar quanto que é resíduo mesmo e quanto que é ineficiência. A partir dessa medida de ineficiência, nós vamos ter um score de 0 a 1, que vai dar o nível de ineficiência daquela região. Fazemos a mesma coisa para o efeito, para a heterogeneidade não observada dessas regiões. Esse passo 4, já adiantando, ele só é possível se a gente adota efeitos aleatórios. O que por si só vai levantar aqui uma seara de debates, mas eu vou seguir com um argumento passivo ali, né? A literatura fala o seguinte: a gente pode até usar o efeito aleatório, porque quando o produtor ele resolve produzir, ele primeiro escolhe o que ele vai colocar no campo e só lá na frente ele vai observar o resultado. E aí esse resultado e o resíduo, o input ele está menos correlacionado com o resíduo do que o output estaria. É um argumento leve ali, ele pode servir para um debate, mas o que eu vou fazer aqui vai ser apresentar tanto o efeito fixo quanto o aleatório e ver se os resultados eles são aproximados. Se eles são, eu vou seguir com a discussão da ineficiência persistente. Se eles não forem, o que a gente está discutindo bom, não dá para separar a ineficiência persistente de heterogeneidade regional. Se for possível fazer isso, a gente tem ali, então, a eficiência geral, que é a persistente e transiente, no último passo.
E, por fim, o resultado que a gente vai medir, né, lá naquele primeiro modelo, no primeiro passo, o transiente é que ela pode mudar período a período. Então, basicamente, ela acontece num período, mas a gente acredita que é um tipo de choque que o produtor ele vai se adequar no ano seguinte. Ele aprende com ele e ele corrige. Essa é a ideia do transiente. O persistente tem alguma coisa que impede ele e que vai ser uma média histórica ali. A gente não consegue explicar exatamente de onde ele vem. Isso é em dados em painel. E aí, por fim, a nossa função de produção, né, ela vai ser um painel em que eu vou ter aqui todos os elementos ali naquela função A representando a função ambiental, toda a nossa função de produção clássica agregada ali na nossa função F, e eu vou adicionar todas essas variáveis multiplicadas da porcentagem de pecuária na região. Então, conforme aumenta a porcentagem de pecuária, eu permito, por exemplo, que o coeficiente da terra varie, eu permito que o choque climático varie, eu permito que o efeito do desmatamento varie. Então, eu tenho um painel de produção para cada microrregião e que ele é modulado de acordo com a porcentagem de pecuária naquela região. Dependendo da porcentagem. Se ele for 100% agricultura, a gente tem só a primeira linha da função. Se a gente for 100% agrícola, pecuária, a gente vai ter a soma de todos os coeficientes das duas linhas. Então, passado aqui só essa apresentação geral dos modelos, falando dos resultados, que é o que a gente veio para discutir hoje, né? Eu coloquei aqui lado a lado os resultados da nossa função de efeitos fixos e a de efeito aleatório. E esses dados eles estão centralizados em torno da média. Então, os valores que estão aparecendo ali, eles podem ser observados como a elasticidade na média amostral. Então, o que a gente tem aqui? Basicamente, a produtividade da produtividade da terra, né, o produto por terra na produção agrícola do Brasil, a gente tem que capital representa uma elasticidade ali de cerca de 20% no modelo de efeitos aleatórios. Se a gente considerar no modelo de efeitos fixos, cerca de 17,6%. Trabalho, como a gente esperava, está um pouco diminuto, 9%. E a terra vai ser obtida de forma implícita, vai chegar ali cerca de 70%, né? Se 20% é capital, 10% é trabalho, 70% foi o que sobrou ali para a terra. E aqui a gente pode descer, olhando lado a lado, a gente pode continuar debatendo, mas se vocês observarem, todos os valores medidos no modelo de efeitos fixos, eles são mais ou menos próximos dos resultados que a gente tem de efeitos aleatórios. Então, eu vou seguir a apresentação, né, seguir o debate, usando os resultados observados de efeitos aleatórios, porque ele permite que a gente separe a produtividade, né, a eficiência, perdão, em transiente e persistente ao longo do tempo. Só um adendo aqui, né, quando a gente olha para os dados ambientais, a gente observa ali que a chuva, por exemplo, na primeira leva ali de variáveis, a variável chuva, ela está positivamente relacionada à produtividade da terra, a variável temperatura está negativamente relacionada à produtividade da terra, e quando a gente vem para as variáveis de interação aqui, por exemplo, quanto mais pecuária eu tenho, se eu olhar o efeito da chuva, ele se torna diminuto, ou seja, esse efeito positivo da chuva ele diminui quando a intensidade de pecuária aumenta, e o efeito de temperatura, que já era negativo, ele se torna ainda mais negativo. A pecuária parece ser mais sensível a choques de temperatura do que a produção agrícola, na forma com que saem esses resultados do modelo. Então, vamos lá. André, a pergunta principal que a gente levantou no começo do trabalho, depois de toda essa discussão, todos esses detalhes, o que a gente tem sobre essa história da produtividade da terra e o desmatamento no Brasil? Então, o que a gente observa como resultado é uma distribuição. Se eu pego aqui os resultados para o Brasil como um todo, para todas as micro-regiões, a gente tem essa distribuição aqui, e que, na média, ela é negativa. Então, na média, está negativamente correlacionado com a produtividade. Esse discurso, ele então corrobora com o debate que a gente teria, por exemplo, quando nós falamos sobre o Brasil ele precisa aumentar a produtividade para se tornar ambientalmente eficaz. A gente tem uma política ambiental de sucesso. Só que existe ali alguns pontos que estão positivos nessa distribuição. E aí a minha pergunta é, será que eles têm algum padrão? Aonde que está tendo correlação positiva entre desmatamento e
e produtividade da terra. E aí, quando a gente plota isso num mapa, a gente observa que o desmatamento ele está em verde ali. Todo de amarelo para baixo é um valor negativo, tá? Amarelo ou vermelho está negativamente correlacionado. Verde está positivamente correlacionado. Então, o que a gente observa no gráfico à direita é que, basicamente, o desmatamento ele é positivamente correlacionado aonde ele menos deveria ser, que é no arco do desmatamento na Amazônia. Esse é o resultado que a gente observa pelo modelo. Você aumentar o desmatamento na região do Cone Sul, por exemplo, ele é negativo, né? Ele está negativamente associado, mas aonde a gente tem um desmatamento mais intensivo é aonde a gente observa também uma correlação positiva. Então, aqui já é o primeiro ponto do debate, que é talvez a gente não tenha tanta garantia de que só aumentar a produtividade vai levar ao resultado ambiental desejado que a gente quer. Obviamente, mais uma vez discutindo e estressando, eu não consigo com esse modelo falar o que está acontecendo o que ali. Então, por exemplo, não dá para a gente afirmar com clareza se o desmatamento está levando a mais produtividade, se a produtividade está levando a mais desmatamento. E é óbvio que existem uma série de outros determinantes, como políticas, novas tecnologias que afetam regionalmente. O que a gente tenta fazer é o seguinte, é separar o máximo possível desses efeitos, controlando tudo aquilo que a gente debateu até agora, para dizer o seguinte, é possível que existam outras variáveis, a gente aceita que existem, mas elas precisariam ser grandes o suficiente para superar todas as relações de, por exemplo, intensidade de capital, choques climáticos observados, perfil climático observado na região, para que aí esse resultado ele fosse, digamos assim, anulado. E que, independente se é a produtividade da terra que está levando a mais desmatamento ou o contrário, a gente observa ainda essa correlação persistindo, apesar de todos esses controles. E que o principal resultado ele é mais um alerta, né, para que talvez o modelo nosso de expansão sozinho ele não vai se corrigir. Então, a gente tem ali um crescimento da produtividade que ele é acompanhado por um aumento do desmatamento, razões complexas e de difícil separação, mas que esperar que só uma solução de mercado, por exemplo, vá resolver, a gente pode não chegar nessa solução. E, enfim, trazendo também os resultados climáticos, que são resultados que já saem direto do modelo, a gente observa que na média, né, as microrregiões elas são positivamente correlacionadas com chuva, aumenta a produtividade da terra. Por outro lado, a temperatura está negativa, aumenta a temperatura, está caindo a produtividade da terra. E esse ponto aqui é interessante porque o que a gente espera nas mudanças climáticas e no avanço no desmatamento do Brasil é exatamente uma queda de chuva e aumento de temperatura, ou seja, os efeitos são para pressionar a produtividade na terra. As mudanças climáticas elas devem pressionar nas duas direções, tanto na redução de chuvas quanto no aumento na temperatura. Em relação aos choques climáticos, quando nós colocamos no nível de eficiência, o que a gente observa aqui é que, basicamente, o aumento da chuva, né, a persistência de aparecimento de chuvas, de choques, por exemplo, de mais chuvas, e de ter estações mais secas, eles estão negativamente relacionados com a ineficiência. O que significa, André? Basicamente, eles estão reduzindo a eficiência, o que é um pouco estranho num primeiro momento, mas a gente precisa lembrar que o modelo ele modula também a chuva. Então, basicamente, o que acontece é a fronteira de produção cai quando a gente tem um choque, uma redução da chuva, mas a eficiência não muda, ela fica no mesmo lugar. Então, esse gap de possível produção ele diminui. Como que a gente interpreta esse resultado aqui? Basicamente, que existe uma certa resiliência da produtividade em relação a choques de chuva. O oposto está acontecendo em relação a choques de temperatura. Se você tem um choque de, por exemplo, uma geada, ou você tem, por exemplo, um choque de uma onda de calor, ambos estão aumentando o gap de eficiência. Então, ainda que module, né, a gente cai essa fronteira, você também tem um efeito no nível de eficiência do quão distante essas microrregiões ficam em relação à fronteira. De qualquer forma, todas essas medidas elas são pequenas, né, o efeito marginal delas, quando nós convertemos para medir o efeito de um dia a mais de anomalia de chuva, por exemplo, no nível de produtividade, no nível de eficiência, perdão.
nós observamos uma contribuição marginal muito pequena, abaixo de 0,1%, o que, num primeiro momento, a gente esperava ser diminuto, por conta da toda a discussão sobre a nossa medida de janela climática ser fixa, mas esses resultados eles se aproximam do que a gente observa na literatura, com o que eu vou debater logo em seguida. Ainda assim, né, existe toda uma discussão sobre se essa magnitude ela é medida ou não, a gente pode ter confiança nela ou não, então eu vou optar por avaliar mais o sinal, mais a direção. Então, se isso é pequeno, se isso é grande, a gente vai deixar menos importância para essa magnitude por hora e focar mais se ela é positiva ou negativa. Então, vamos lá. A produtividade da terra, ela se mostra mais sensível à temperatura do que chuva, e basicamente isso se aproxima de alguns resultados que a gente observa na literatura, apontando que existem tecnologias mais adaptadas para a resiliência moderada a estresse hídrico. Então, a gente pode, por exemplo, usar irrigação nas lavouras, ou ofertar água, por exemplo, a produção pecuária, o que a gente já não consegue fazer no caso de um choque de temperatura, já é muito mais difícil controlar isso com tecnologia. Parte do modelo também está apresentando uma resiliência nos resultados, vem do fato que eu não capturo exatamente a intensidade desse evento extremo. Então, por exemplo, eu não capto exatamente o que seria uma tempestade de vento per se, eu não capto exatamente o que seria uma chuva de granizo ou uma geada muito forte que matasse a produção. Então, existe todo um espaço para expandir a discussão, medindo a intensidade desses choques no termo de ineficiência. Partindo, então, para as medidas de eficiência. Se a gente olha aqui para a eficiência da agricultura como um todo, para a distribuição de todas as micro-regiões em todos os períodos, o que a gente observa ali na linha verde, na linha pontilhada, a linha verde é a eficiência transiente, que muda ao longo do tempo para essas regiões, e a linha pontilhada é a mesma coisa, só que medida com efeitos fixos, a gente observa basicamente que são produções ali acima de 80%. Então, essa medida sugere que a produção do Brasil, no que tange a eficiência transiente, coisas que os produtores podem ir se adaptando ano a ano, ela é muito eficiente. Por outro lado, se a gente concorda com os resultados do modelo de efeitos aleatórios e a gente separa a medida da produtividade, da eficiência, perdão, para uma eficiência persistente ao longo do tempo, a gente já tem medidas menores, por exemplo, 60% de eficiência ao longo do tempo. Isso fala que existe um espaço grande para expandir a produtividade da agricultura em algumas regiões, dado o atual nível tecnológico utilizado, mas não é fácil de mudar. Ela tem um caráter persistente e que isso vai exigir um esforço muito grande. Só para dar uma magnitude do tamanho dessa medida, ela é medida, por exemplo, como ela poderia aumentar a produtividade total se a gente fechasse, né, conseguisse 100% de eficiência persistente, isso aumentaria a produtividade da terra em 1,76 vezes. Fechar isso, por exemplo, se a gente falasse, André, mas como que seria isso? A gente coloca uma política para melhorar a produção até cultivar adequado, rearranjo das áreas, para que a gente possa aproveitar ganhos de escala. Se a gente conseguisse fazer isso e fechar esse gap a 1%, 1,5% ao ano, que foi exatamente nossa medida de mudança técnica nesse modelo, isso levaria 34 anos. Então, tem um gap enorme a ser explorado se essas medidas estiverem corretas. Como eu mesmo me disse, a gente tem que fazer todo um esforço aqui para entender o quanto desse gap, de fato, ele é explorável. Porque quando a gente olha para a distribuição dele no mapa, ele está principalmente concentrado na região amazônica ali e na região do semiárido, aqui no gráfico da esquerda. Então, existe toda uma discussão do quanto disso é possível por conta da natureza da produção no local e de outros determinantes de infraestrutura que o modelo não capta. Então, é bem provável que toda essa ineficiência persistente ela esteja superestimada, mas ela indica que é um caminho para crescimento da produtividade sem que isso pressione, sem que isso exija o aumento do desmatamento para aumentar a produção no Brasil. O PTE Oi? O OTE ele é overall, de
do total. Ele é a multiplicação do PTE e do RTE. Então, ele é a combinação de ineficiências, de eficiência persistente e transiente. No caso da esquerda aqui, ela é da persistente, não muda ao longo do tempo. O da direita, ela muda ao longo do tempo. Ela tem um efeito que é variável. A gente permite ela variar ao longo do tempo. Certo? E, bom, para fazer aqui só um fechamento, a gente pode voltar para os detalhes do modelo depois. O resultado, ele continua em aberto, né? A gente tem um resultado que ele é complexo, que ele difícil da gente estabelecer todas as relações de causalidade, difícil de medir essas magnitudes com alta precisão, mas que ele não elimina a nossa preocupação em relação à dinâmica da produção está associada a uma pressão por conversão de novas áreas, em que o aumento da produtividade da terra ela não necessariamente é condição suficiente para garantir o resultado ambiental. Isso precisa vir acompanhado, por exemplo, de uma série de políticas que garantam uma regularização do uso da terra, que garantam uma correção dessa questão fundiária, de um enforcement maior nessas áreas de fronteira, para que a gente possa garantir que, sim, o aumento da produtividade vem acompanhado de ganhos de eficiência ambiental. Existe espaço, aparentemente, para isso, a gente pode refinar, dizer se é maior ou menor, mas o Brasil tem muito espaço para crescer ainda nesse aspecto, e que esse modelo ele abre base para outros debates, ele serve ali como um início para outros trabalhos que possam também estudar o efeito, por exemplo, de choques mais intensos, como mencionado, né, geada, tempestades de vento e tudo mais. Bom, pessoal, obrigado. Agradeço por estar atenção de vocês. A gente vai... Acho que eles começam aqui com o debate. Senta ali, lá. Fica aqui, não sai não. Bom, muito obrigado, André. É muito bom ver um jovem talentoso e com um trabalho rigoroso no CEA, nova geração, para nos substituir, né, Zé Maria? Eu acho que serve de lição, né, a dificuldade que é o tratamento dos dados. O André apresentou uma linha de pesquisa aqui, não só um paper. Parece fácil até vendo os resultados prontos, mas eu tenho certeza que isso demandou muitas horas de trabalho, né? Então, é esse desafio que vocês vão ter, além da necessidade de fazer um trabalho rigoroso, a dificuldade que é você fazer o tratamento dos dados adequadamente, que é o grande diferencial do CEA, eu acho, né? O que nós temos, o que temos e mais valioso aqui no nosso grupo, eu acho que é a riqueza de metodologias que nós trabalhamos. Eu vou passar, eu não farei os comentários, né? Eu tenho alguns comentários, mas acho que eu vou passar primeiro a palavra para o Tuca, depois eu abro para a plateia, a não ser que o Zé Maria já está impaciente e queira se manifestar. O Tuca falou que seria breve, mas quando o Tuca fala isso, no mínimo são 45 minutos de comentários. Bom, acho que a primeira coisa que o André destacou é a questão da endogeneidade e a dificuldade. Eu tenho um trabalho com o João Paulo Mastrangelo, né, que nós analisamos a relação entre instituições e desmatamento, e a produtividade era uma variável que explicava o desmatamento para nós, né? Você fez o oposto, desmatamento explicando a produtividade. Isso é um problema recorrente na análise econômica, é um desafio que vocês vão ter que enfrentar. É difícil realmente nós chegarmos no que a economia tem demandado muito, que é a questão da causalidade. Não adianta nós batermos a cabeça na parede, eu acho, né? A riqueza que tem, acho que como você mesmo destacou, é explorar essa associação e contextualizar, contar a história, que é uma riqueza que é muito valorizada na literatura também. Depende, obviamente, de onde vocês vão querer publicar. Né? Se for publicar numa revista mais ortodoxa de economia, provavelmente vocês vão ficar batendo a cabeça na parede enquanto não encontrarem uma causalidade.
Também. Tuca, passo a palavra para você. O Zé Maria falou para você ser breve, então, por favor. Olha, o cara aproveita a minha ausência já para me condicionar, né? Bom, eu inclusive tinha preparado uma pequena apresentação, mas eu não vou nem colocar, porque de fato, se eu colocar a apresentação, eu não serei breve, corro o risco de falar mais do que o André. Então eu vou fazer alguns comentários. Olha, o trabalho do André é um trabalho muito importante, né? Um trabalho que enfrenta, né, um tema muito complexo, com uma enorme honestidade e transparência e precisão, né? Ele procura integrar, como ele já falou, né? Digamos, cada um dos temas que ele trata, por si só, são temas difíceis. Produtividade, desmatamento, mudanças climáticas, né, e seus impactos. Cada um deles é, por si só, um tema complexo e ele procura tratar isso de uma maneira integrada, usando instrumentos metodológicos sofisticados, com muito rigor, né? E isso permite, na análise que ele faz, mostrar toda a complexidade. Ele não simplifica, né? Ele enfrenta, de fato, a complexidade e evita até, né, alternativas mais simplistas que poderiam facilitar a vida, né? Eu acho que tem algumas coisas na análise dele que são muito importantes, né, que ele coloca, de fato, o território na análise, né? O território no texto dele deixa de ser uma simples, digamos, declaração, né? A gente tem visto muitas análises territoriais, né, que o território aparece de uma maneira quase abstrata, um território abstrato, né? E o André, ele de fato coloca o território. Depois, o trabalho revela, né, algumas coisas muito importantes, né, que eu acho que é legal destacar, né? Ele revela, por exemplo, a importância das instituições quando ele chega às conclusões dele, né? Não, a tecnologia só não é o mais importante, né? Instituições importam muito. Ele leva em conta muito a heterogeneidade, né, dos territórios, como essas coisas são importantes. Então é um trabalho muito rico, né, que serve de inspiração aqui para a gente, né? De fato, o ponto de partida, quer dizer, a agricultura brasileira se expande, né, e a gente tem, então, toda essa narrativa de que ela se expande com base no aumento de produtividade, nos ganhos de inovação, né? Então, nada disto é falso, de fato é verdadeiro. A agricultura se expandiu muito e tem como uma das bases esse aumento de produtividade e os ganhos proporcionados pela inovação, né? Daí não decorre, aí vem o que o André procura enfrentar, que este aumento de produtividade, a despeito do efeito poupa-terra, tenha evitado ou evite desmatamento. Então, esse é um ponto. Mas, por trás disso, também tem a coisa de que a agricultura brasileira não cresce só porque teve aumento de produtividade. Ela cresce porque, né, ela ocupou novos territórios. Ela cresce porque tivemos políticas agrícolas que, de um lado, né, estimularam e, de outro lado, foram permissivas para um tipo de crescimento. Ela cresce porque contou com condições climáticas durante um tempo favoráveis para isso. Ela cresce porque contou com um contexto de mercado que propiciou, né, esse crescimento, a despeito, inclusive, de muitas ineficiências que a gente observava, né? Então,
Então, ela cresce por um conjunto de fatores. E o André, de uma maneira, ele sabe, não aceita essa simplificação de que é só a coisa tecnológica, né? E nesse processo, evidentemente, que fica explícito no trabalho que esse crescimento, esse aumento de produtividade que possibilitou, de fato, um conjunto de resultados positivos, ele também pode ter propiciado alguns negativos, né? Então, o André é cauteloso, ele muito trata a coisa com muita cautela, fala, eu não posso afirmar nada, né? Mas se a gente lendo, a gente fica com vontade de afirmar que sim, que o aumento de produtividade, todas as condições, facilitaram e propiciaram o desmatamento, né? Então, esse é um ponto muito importante. Mas também é importante, quando ele analisa o desmatamento, é que o desmatamento não é só resultado da economia. E aqui eu acho que é uma coisa bem importante, viu, André, que eu gosto muito, né? O desmatamento é também resultado de uma estrutura agrária que vem, de uma governança territorial e fundiária bastante permissiva, né, de ausência de políticas públicas, né, inclusive de ações, né, criminosas, né? Então, não é todo o desmatamento que é associado diretamente à agricultura num primeiro momento. Você tem, sim, um desmatamento motivado pela apropriação, né, patrimonial da terra. Então, eu acho que são coisas muito importantes nesse desmatamento. Então, não é algo simples de associar, né, a um único fator, né? E ao tratar do tema, tentando associar a produtividade ao desmatamento, esses outros fatores vêm à tona. O terceiro ponto também que eu acho bem importante, que é essa questão da heterogeneidade regional e como ela importa, né? Ela importa na questão da dinâmica mesmo de expansão da agricultura, na dinâmica mesmo de expansão da produtividade. E ela importa quando faz-se a relação entre mudanças climáticas, aumento de produtividade e desmatamento. Então é um assunto que não dá para tratar de uma maneira geral. Não dá para tratar a Amazônia, não dá para tratar, né? De fato, né, a heterogeneidade ela é intra-regional. Então, você pega nos mapas e vê as mudanças de cores dentro dos mesmos espaços para todas as variáveis, né? Então, aqui eu acho que a gente tem que, em trabalhos, começar a refletir sobre, não dá para falar mais em fronteira. Que fronteira que a gente fala? A gente fala nova fronteira, Matopiba, como se fosse... Não, é uma coisa completamente diferente, né? Então você tem fronteiras antigas, consolidadas, né, no Cerrado, na Amazônia. Então, esta variável da heterogeneidade que o André coloca uma coisa também bem importante, eu acho que vale a pena destacar. A questão do desmatamento, né, volto a dizer, né, tem um componente institucional que é muito importante, que a gente tem que levar em conta, e que, claro, né, em muitos casos, né, o desmatamento ele né, o aumento de produtividade, né, ele gera isso mesmo, não tem... Tanto é que quando eu sempre que escutava alguém falar né, nós não precisamos desmatar nada, porque... Não, eu falo, bom, mas se eu aumento a produtividade, por que eu não vou expandir mais?
Quem que me garante? Não precisa. Ao contrário, se eu estou tendo um bom rendimento, estou tendo sucesso, é óbvio que eu vou querer expandir mais. É esse o discurso que fazem todos os produtores, que reagem, por que eu não posso ocupar mais da minha terra? Por que eu tenho que militar a isso? Então, esse ponto é muito importante. A questão das mudanças climáticas, acho que o ponto mais importante que o André chama atenção é essa fragilidade diante do aumento da temperatura. Né? Porque até pouco tempo atrás, eu estou dizendo 2, 3, 4 anos atrás, a grande preocupação era com o regime de chuva. E que é algo muito importante, que está afetando fortemente a agricultura em todo o Cerrado, de Mato Grosso do Sul a Mato Grosso e Goiás e oeste da Bahia. Então, não tenha nenhuma dúvida, não vamos minimizar a importância. Mas o que tem causado um impacto muito maior, segundo conversas que eu tenho com produtores, nessas reuniões que eu participo, é o que o André chamou atenção, é o aumento da temperatura. Né? E o aumento da temperatura tem, inclusive, digamos assim, você não tem um problema climático de chuva, mas você tem o aumento da temperatura, que tem aplicado. Este ano, em muitas regiões, aconteceu isso. Você pega o regime de chuva, foi relativamente regular em muitas áreas. Você tem que você registrou quedas de produtividade consideráveis, porque teve aumento de temperatura em momentos chaves. Então, é que foi muito cuidadoso de identificar em momentos chaves para. Então, esta conclusão, né, essa alerta que o trabalho dele faz é muito importante para orientar pesquisas futuras, políticas, né, que não estão sendo levadas em conta. E, finalmente, para atender o Zé Maria, depois ele briga comigo, então vou concluindo, eu acho que o trabalho mostra que digamos, as condições que propiciaram esse crescimento expressivo da agricultura brasileira talvez já não estejam aqui. Né? Então, eu acho que se a gente listar, né, o conjunto de determinantes, né, digamos assim, desses 30 anos de boom, praticamente, né, o preocupante é que eles não estão presentes, mas que o contexto internacional é muito diferente, as condições de estabilidade climática não existem mais, tanto é que até 5, 6 anos atrás, Mato Grosso era uma maravilha em termos de clima. Hoje, não. Exatamente, mas era muito quente, mas chovia, e amanhecia, mas você não tinha problema. Agora tem 5, 6 anos que o Mato Grosso tem, né, problemas né? Então, digamos assim, o conjunto de variáveis, inclusive esse de você continuar desmatando, de você continuar se apropriando de mais terras, então você tem uma pressão regulatória muito mais forte para conter esses movimentos. Então, esse é um alerta também bem importante que o André faz, que, olha, todo esse conjunto de coisas, mudanças climáticas, a instabilidade, né, a questão institucional que vai ficando mais rígida, né, tudo isso vai dificultando essa continuidade dessa expansão que foi virtuosa, mas foi, ao mesmo tempo, digamos assim, selvagem, no sentido que foi ocupando terras. Né? Então, o trabalho é muito rico. Né? Então, para concluir, eu acho que as coisas mais importantes é que ele coloca mesmo, né, assim, a questão institucional no cenário, coloca os territórios, mostra que o problema do desmatamento não é simplesmente um problema ambiental,
mostra que não é apenas um problema, uma coisa econômica, que envolve mais do que isso, e um alerta de que nós talvez não precisamos trabalhar mais para assegurar a continuidade do crescimento em novas bases, em bases que sejam, digamos, mais, de fato, virtuosas, porque a continuidade do desmatamento compromete mesmo, né, a própria viabilidade da agricultura em toda aquela área que está, né, digamos assim, abastecida pelos rios voadores, né? Então é isso. Parabéns, André. Excelente trabalho que sirva de inspiração e de desafio para vocês. Hã? Ou isso. Dá muita dor de cabeça. Não, brincadeira. É um trabalho que eu acho que o desafio principal que motivou no primeiro momento foi que eu tinha visto muita discussão em que separavam as questões. Então, a gente falava do ganho de produtividade e o desmatamento estava lá na discussão de literatura. Aí colocava a variável ambiental e falava, apesar dos choques climáticos, a produtividade está em dia. E aquilo foi começando a me incomodar, porque o tamanho do desmatamento ele é muito grande. E alguma coisa não estava fechando a conta para mim. E aí foi a partir de seminários como esse em que eu vi trabalhos apresentando que, olha, existe uma dinâmica econômica em que o resultado racional, né, o resultado de maximização de lucro ali pode estar associado com o aumento do desmatamento. E ali foi o estalo para tentar colocar todas essas variáveis no modelo e tentar ir de peito aberto para o problema. Vai demorar para conseguir finalizar todas as arestas, mas para todo mundo que quiser trabalhar é um tema muito motivante, gera muito aprendizado. A primeira questão é, vamos dizer, o quanto a função de produção ela funcionou bem, porque tem uma heterogeneidade, certo? E aí você tem uma especificação da função de produção, e ela especifica bem em todas as regiões, e aí outra coisa, o que define, vamos dizer, aí eu sou um cara tradicional lá de fronteira, sei lá, talvez eu não esteja interpretando bem, mas o que define, existe um conjunto de municípios que são de fronteira, ou regiões que são de fronteira e outras não são, e aí a tua especificação econométrica permite compará-las e dizer qual é o nível de afastamento e distância da fronteira que esses caras têm. Então, essa é uma coisa que... né? E aí tem os fatores que determinam estar mais próximos ou mais distantes, né? Pensando no solo, é uma coisa bem simples, tá? O nível de intensificação de capital é muito diferente, e eu imagino que essa discussão de quando você fala em aumento de produtividade e desmatamento, normalmente, essa que é a minha pergunta, quando você desmata, quando é que seus dados assumem uma função de produção, entendeu, que seria aquela função, né, na verdade, da produção que passa a assumir, ou seja, você tem uma janela de tempo que te permite captar isso, porque, por exemplo, você mostrou lá muito bem o Rio Grande do Sul, certo? Então, Rio Grande do Sul, você tem até degradação ambiental, tipo a região ali na fronteira com o Uruguai, alguma daquelas regiões teve aparecimento de desertificação, alguma coisa assim, que possivelmente deve ter feito a produtividade da terra cair, né? E você tem regiões surpreendentes, como o Mato Grosso, onde, a partir de um certo ponto no tempo, ele se torna uma região agrícola, né? E aí a sua função de produção vai mostrar alguma coisa. O desmatamento ele ocorre em períodos muito diferentes são vários processos de desmatamento ao longo do tempo, com diferentes implicações para a função de produção. Só isso que eu estou tendo dificuldade de entender. Porque, por exemplo, você pega o desmatamento de Mato Grosso, né? É um desmatamento mais simples de se fazer, né? Com
com correntão, e do sul é mais simples ainda, porque é Campo Sujo, ali onde o Tuca fica, apesar de que tem uma terra muito fértil ali, né? E esse desmatamento é simples. À medida que ele vai chegando no arco da destruição, você vai tendo um desmatamento que ele é mais complicado, ele é mais custoso, porque ele envolve desmatar. Então, o tempo de desmatamento até a incorporação a atividades produtivas, ele é bem diferente nas diferentes regiões, né? Então, eu acho bastante ousado o que você fez, a heterogeneidade e tal, mas eu fico pensando assim, e se você pega, por exemplo, um estado que a gente conhece bem, né, porque a gente vasculhou ele inteiro, que é o estado do Ceará, né, você vai perceber que o estado do Ceará ele vai se especializando. Então, o Jaguaribe, a Chapada de Ibiapaba, né, que aí a Chapada de Ibiapaba se torna um lugar de alta produtividade, porque tem flores e é voltado para a exportação, o Jaguaribe porque foi feita uma canalização do Rio Jaguaribe, e o resto tende a ser cada vez mais região que as pessoas nem deveriam ir lá, né? Do ponto de vista agrícola, elas são terras não adequadas para a agricultura, né? Tem muita terra não adequada para a agricultura no Brasil, né? Que as pessoas insistem em morar lá, porque aí geralmente onde estão os pequenos agricultores, coitados, né? Então, essa dinâmica que eu gostaria de entender um pouco o que você acha que você captou, o que você acha que você não captou. A segunda coisa é essa coisa, me explica melhor essa ideia genial aí de vocês, de transiência, porque um pouco do que eu estou falando é o fator estrutural, certo? É o que fica persistente. Não adianta você melhorar o tempo. Você pode fazer o que você quiser, tá certo? Você não vai ter boa produção agrícola em Independência no Ceará. Tauá, todos esses lugares aí, Santa Quitéria, todos esses lugares você vai ter produtividade muito baixa e vai ter perdas gigantescas cada vez que você tiver uma seca prolongada. Depois, a seca já é um dado economicamente contabilizado. Então, você tem esses fenômenos. E o que é o que você chama, então, do outro fator transiente? Que eu acho uma ideia muito boa, mas é a primeira vez que eu ouço, então eu posso estar por fora da literatura. Então, eu acho esse aí, caberia você falar um pouquinho melhor sobre isso. O terceiro é o debate com a literatura, que você respeitosamente não fez, que é o que você acha dos trabalhos do Francisco Costa, do João Paulo Pessoa, né, esse pessoal que publicou na Journal of Development Economics. Então, publicaram no top tier das melhores revistas de economia, exatamente um artigo sobre o efeito Jevons, ou seja, o aumento da produtividade, principalmente eles focaram, não foram tão ambiciosos quanto você, eles focaram na soja, aí no milho, e aí eles viram que o aumento da produtividade no milho, por um efeito de renda, leva a mais desmatamento. Ou possivelmente pode ter uma relação causal com o desmatamento, publicaram no GDI, né? Então, a gente fica assim meio, e usando dados municipais. Já tinha tido a Paula Bustos, né? Não sei se você conhece esse artigo, que ela tinha feito também com a soja sobre as finanças municipais, né? E analisado que a soja tinha um efeito positivo sobre as finanças municipais, então esse era mais um ponto favorável. E esse, então, é um negócio assim, o que você, não sei se você vai publicar, mas eu acho que o seu trabalho dialoga bem com esses caras, então seria interessante colocar. E a última coisa é a inovação tecnológica. Eu vou quando o artigo sair, meu e do Marcelo Magalhães, que a gente fez, baseado no trabalho que tinha feito junto com o Antônio Márcio, e com a Andréa Leda e o próprio Marcelo, que a gente fez um estudo sobre as variedades de soja, mas não é um estudo econométrico, é uma descrição, certo? É uma livre associação de ideias, mas que bem contextualizada, em que se você a oferta, a variedade de sementes melhoradas de milho e de soja, respeitando o ZARC, né, o zoneamento agrícola, poderia, é uma inspiração para um trabalho do tipo como você fez, poderia estar associado ao fato de a agricultura de grãos ter se ampliado para além das regiões originais, né,
vamos chamar o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, quase de regiões originais, porque a soja, realmente, Rio Grande do Sul, essas coisas, não é terra muito profissional em agricultura, né? Vamos deixar para lá. O padrão que se instalou no Centro-Oeste é outro padrão, é outro nível, são os mesmos caras que vão para lá, mas eles instalam um outro nível de padrão, mas esse padrão se desloca para Matopiba, esse padrão se desloca para Sergipe, esse padrão se desloca, e aí você tem uma coisa que, do ponto de vista dos fenômenos climáticos, é muito interessante, é que quando você tem El Niño, Laninha, ou esses fenômenos meio devastadores, a produção de soja praticamente não se altera. Quer dizer, você fica num patamar porque você tem essas compensações interregionais, né, determinadas pelo fato de que você tem material genético adaptado para todas as regiões do Brasil e que seguem, de certa forma, esses padrões. E isso, de certa maneira, aí seria a única coisa que eu vejo que eu suportaria efeito Jevons, tá certo? É de que, ao fazer isso, você cria espaço de valorização, vamos falar agora aqui na linguagem do IE, né, de acumulação de capital, né, para que você tenha materiais que se adaptem à baixa latitude, né, que é o caso da soja, e aí você possa expandir para dentro da Amazônia, certo? Para o Arco da Destruição. Também não é muito dentro da Amazônia, certo? É ali, né, no Arco da Destruição. Então, que aí tinha aquela moratória da soja, né, que os caras... E o último fenômeno, um fenômeno econômico, é que a minha pergunta, assim, bem simples, né, é que se os caras querem produzir mais, certo? Né? Expandindo, eles estão cada vez mais se fragilizando às oscilações de preço. Que isso é uma coisa meio óbvia, quer dizer, a zona marginal, isso aí vão voltar no velho Ricardo lá, e as velhas coisas aqui, né? Que parece que os caras meio que se empolgaram com a tecnologia e esqueceram a economia um pouco, que as zonas marginais, né, quando você tem quedas de preço, elas deveriam refluir e deixar as zonas de melhor qualidade fornecendo. Mas se o mundo fosse assim, seria o mundo que Ricardo criou, né? Eu detesto o Ricardo. Então, porque o mundo não é assim. Por quê? Porque os caras que estão lá perto de Santarém têm um escoamento melhor, né? Então, esses efeitos geram que daí o cara do Mato Grosso vai dizer a culpa é do Lula. A culpa é dos índios, né? Que nem as mulheres que entrevistam lá, todas aquelas mulheres do Centro-Oeste horrorosas, né? A culpa é dos índios. Os índios estão causando problema para a gente, tá certo? O problema não. O problema é que quando a soja cai de preço, né, esses caras aqui vão sofrer esse efeito de terem soja espalhada para tudo quanto é lado da maneira irresponsável com que eles se ampliaram a esse tipo de monocultura combinada, né? Já é um avanço, tá? Então, esse também seria um aspecto interessante. É como você falou, difícil pegar uma causalidade, por isso que me choca bastante a ideia do efeito Jevons. Também a ideia do Zé Eustáquio, do Marta, até pena que o Marta não está aqui, né, que eles apresentaram, mas eu acho que a gente podia fazer um novo seminário com o seu trabalho, com o trabalho do Marta, com o trabalho do João Paulo Pessoa, que ele topou vir, e a gente fazer... cancela a vida, faz um dia de seminário inteiro, né, e faz o debate, porque eu acho extremamente importante, que aí discutiriam os diferentes efeitos. Que olha, primeiro, tem esse efeito poupa-terra do Zé Eustáquio, do Gasques, tá certo, do próprio Marta. Existe o efeito Jevons, tá certo? O efeito poupa-terra você não tem sentido, você, quando aumenta a produtividade em Jataí e Rio Verde, você associar que vai ter desmatamento na Amazônia. Mas também, será que isso aí reduz o desmatamento? Porque aumentando a produtividade você não precisa. Tem um fenômeno absurdo, o poupa-terra, que é o double cropping. Tá certo? O double cropping é absurdo. Não é? Regiões onde pode fazer double cropping tem vantagens do capital, de economizar capital e uso de máquinas, não é? Que é um ponto crucial na agricultura. Isso o Brasil nisso se tornou a noção sua de eficiência, né? Aí você se torna muito eficiente, né? Eu fiquei eficiente porque eu faço double cropping, tá? Porque o meu capex agora eu estou diluindo, né? Tem um custo operacional, mas tem um capex legal e também tenho muito mais estabilidade, porque preço de milho e soja não cointegram possivelmente,
né? Não caminham na mesma direção no longo prazo. Então, talvez esses são todos esses fenômenos que, em parte, você resolveu ao fazer, né, fazer por região, né, ajustando a função de produção, de forma que tudo isso que eu falei está sendo controlado, se eu entendi bem do seu trabalho, está sendo controlado por esses efeitos. Tá? Mas é claro que você está passando a mensagem correta, não tem outra maneira de fazer isso, senão usando essa capacidade que hoje vocês têm. Me lembro do... Ô, Tuca, como chamava o Sérgio lá, aquele grandão lá de Viçosa? O cara fazia translog. Agora, quando eu vi aqui... Não, naquela época ele era o rei da translog. Só que é isso, a produtividade é a translog para o Brasil todo, a produtividade é a translog para... Bom, o primeiro que você comentou foi sobre o tempo de inclusão do desmatamento. É um desafio, né? A gente não tem como controlar isso com toda a clareza do mundo. O que eu tentei fazer aqui na função de produção, o primeiro ponto foi tentar colocar os dados de desmatamento desde onde eu coloquei aqui. Aqui, ó, dado cumulativo desde 85. Então, uma vez que desmatou, ele acumula passo a passo. Então, não é o que aconteceu naquele ano. Eu permito que cada região tenha uma porção acumulada. Isso faz com que eu ofereça minimamente um certo tempo para que essa variável passe a ter efeito. Não sei dizer se isso é o suficiente ou não, mas não é um choque que eu não espero que desmatou já comece a ser produtivo. Acho que esse é o primeiro ponto. As primeiras discussões que eu vi desses resultados vieram mesmo de modelos de equilíbrio geral, e a minha discussão, né, a tentativa foi vindo do pessoal, vindo vamos dizer, do clube, da turminha aí da produtividade e eficiência, era que para a gente fazer essas medidas de produtividade e eficiência, a gente precisa dessas funções de equilíbrio parcial. Só que a gente precisava dar um jeito de incluir todas essas dinâmicas circulares dentro desse modelo, o que é um enorme desafio por questão de endogeneidade, mas aparentemente a gente tem ali algum caminho que seja possível contar a mesma história. Se for possível, o próximo passo é conseguir fazer toda uma decomposição da produtividade em que, de fato, a gente separe ali só o efeito do desmatamento e tudo mais. Mas, para isso, eu preciso garantir que ele é exógeno. Isso vai ser um desafio em si só. Eu vou passar rapidinho aqui pelos outros pontos que você comentou. Uma das questões é que, para que eu conseguir garantir que eu tenha esses efeitos regionais, foi por causa da translog mesmo. Então, eu permito, por exemplo, que eu tenha a relação de capital e trabalho e terra, né, variando ponto a ponto, fazendo as variações cruzadas e também colocando um multiplicador ali da quantidade de pecuária. Então, se muda a intensidade de capital na região, na micro-região, ela vai ter um ajuste especificado para uma elasticidade para aquele ponto. Se aumenta a quantidade de pecuária, mas mantém toda a estrutura produtiva, muda um pouco o perfil da produção, muda também a elasticidade daquele ponto. A única separação que eu fiz aqui foi separar essas translogs. Eu fiz duas translogs, né, no modelo. Eu fiz uma separação entre os fatores de produção, que é esse primeiro bloco aqui, e as variáveis ambientais. Então, eu permito, por exemplo, dentro daquela região, quanto que a chuva vai variar, qual que é o efeito da chuva naquela região, qual que é o efeito da chuva dado a temperatura, qual que é o efeito da chuva dado a temperatura, dado que teve desmatamento. O capital ficou separado, eu não correlacionei capital e chuva, por exemplo, basicamente argumentando que são free inputs, né? Chuva você não contrata e tal,